Olá, diretamente do Rio de Janeiro, onde amanhã começa a cúpula do BRICS, presidida pelo Brasil. Eu irei participar na segunda-feira de um evento vinculado, voltado ao empresariado, um evento interessante, onde haverá painéis interessantes, um deles sobre mineração, né? Sobre o avanço do processo de integração das cadeias produtivas na área de mineração. Isso será interessante, talvez eu grave um vídeo a respeito. Mas hoje eu vou fazer uma breve análise mais holística sobre o significado mais estrutural do que representa o BRICS, né? Mesmo que o BRICS não vingue enquanto concerto de nações emergentes que buscam, de certa forma, se integrar economicamente para fora do sistema internacional forjado pelos ocidentais ao longo desses últimos séculos, não é? Forjado pelos ocidentais, colocando o resto do mundo, a periferia do mundo, à margem. O que parece agora, mesmo que esse modelo não dê certo, porque o mundo está caminhando para uma nova escalada expansionista, o que coloca esses atores que participam, inclusive do BRICS, em muitas ocasiões uns contra os outros, não necessariamente pela atuação maléfica do Ocidente também, mas pela própria maneira como o sistema interestatal que a gente vive, que foi inventado pelos europeus, se dá, né? Ele foi inventado num modus operandi de guerra. E, lamentavelmente, o que a gente vê agora é um retorno, depois desse período de 80 anos de trégua, após a Segunda Guerra Mundial, um retorno a essa pressão competitiva que leva os estados a se confrontarem uns contra os outros. Isso fica muito claro agora nessa situação no Oriente Médio, né? A Síria do Bashar al-Assad, aliada do Putin, da Rússia, ela foi jogada aos leões, com beneplácito da Rússia, num acordo entre Rússia, Israel, Turquia e Estados Unidos de Trump. E o que a gente vê agora é Israel, numa sanha expansionista há muito não vista, entrando em atrito, de certa forma, ainda de maneira muito discreta, com a Turquia do Erdogan, que também demonstra uma sanha expansionista que remete ao período a um certo saudosismo do Império Otomano. Porque muitos daqueles países que nós conhecemos hoje do Oriente Médio, um dia fizeram parte do Império Otomano, inclusive a Síria. Então são dois processos expansionistas caminhando para uma colisão. Países que até então conviviam de certa forma e colaboravam entre si, mesmo que fosse apenas uma mera tolerância recíproca, Turquia e Israel, eles começam a ver seus interesses colididos, particularmente na Síria e principalmente no Oriente Médio, né? Não por acaso o Israel de Netanyahu nesse momento tem se aproximado dos curdos na Síria, que são inimigos mortais dos turcos, não é? Da Turquia. Então o que a gente vê, a gente precisa voltar atrás para entender o que está acontecendo, né? Mesmo que de maneira resumida aqui, num vídeo mais rápido para redes sociais e tudo mais, indo lá atrás, quando houve o fim do Império Romano, o Império Romano convivia junto com o Império Persa e com a própria China milenar, com o que hoje conhecemos como Índia. Essas civilizações já existiam. Quando o Império Romano e o Império Persa eles entram no processo de entropia,
eles derretem juntos e se autodestroem juntos, começa ali, a partir do século VII, depois de Cristo, a chamada expansão muçulmana. E ela vai do... E ela foi o quê? Ela ocupa o quê, essa expansão, em termos territoriais, militares, de poder e culturais? Ela ocupa exatamente o espaço outrora ocupado pelo Império Romano, a região mediterrânea da Europa e do norte da África. E se espalha em direção à Península Arábica. Na verdade, ela começa na Península Arábica, mas se espalha em direção à Ásia. Ela ocupa todo o espaço que pertencia ao Império Persa, tanto que o Irã hoje, que seria o herdeiro da antiga Pérsia, é muçulmano, né? E vai até o Himalaia. Você vê que muitos países asiáticos são muçulmanos, ou seja, foi uma expansão absolutamente impressionante. Impressionante, maior que a expansão do próprio Império Romano, tendo o seu centro nevrálgico, né, no início, pelo menos, primeiro no o Califado Assânida, em Damasco, onde hoje é a Síria, a capital da Síria, e depois o Califado Abássida de Bagdá. Não é? Então, quer dizer, essa foi a primeira, de fato, grande expansão que houve. E de lá, e daí em diante, o que a gente vê é uma expansão feita através, de certa forma, da guerra, né? Mas do século XI depois de Cristo até o século XIV existe um apaziguamento em termos expansionistas, possibilitado, de certa forma, uma pacificação territorial, né, que possibilitou que houvesse uma integração econômica entre a Ásia e a Europa, né? Então, entre o século XI e o século XIV, ou seja, de 1100 a 1300 e pouco, houve uma certa pacificação. A Europa ela passa a acumular riqueza, em particular as pequenas cidades-estado italianas, tanto que Veneza se torna uma potência, né? Uma potência no próprio Mediterrâneo, ela que dita as regras no Mediterrâneo ocidental. Então, do século XI ao século XIV, forjam-se as rotas da seda, né? Com a China, as especiarias, os materiais, né, os minérios vindos da China, em particular, passando por todo aquele extenso território em direção à Europa. Até que entre o século XIV e XV começa um esgotamento disso, desse sistema internacional eurasiano, né? A Eurásia até então, a Ásia era a região mais rica do planeta. Até então, até o século XIV, não era o Ocidente, não era a Europa. E a partir de então, começa um esgotamento desse modelo e uma desintegração desse sistema. Daí a Europa, de fato, que já vivia um modelo interno de disputa de poder através das guerras, a Europa começa a despontar e a se expandir para fora. Os estados nacionais europeus, forjados naquela disputa interna medieval entre pequenos feudos que acumulavam, através da guerra, território, principalmente num primeiro momento, claro, terra, e forjam-se os primeiros estados nacionais, Portugal, Espanha, a França, os primeiros grandes estados territoriais. Esses estados territoriais começam a se expandir para fora, muito em conta também, obviamente, porque no século XV, 1400 e pouco, o Império Otomano, 1400 e... Espera lá, eu tenho um livro aqui, ó. 1453, o Império Otomano toma Constantinopla. Esse livro é interessante.
do Roger Crowley. O Império Otomano toma Constantinopla, o Império Bizantino é derrubado. O avanço otomano ele se torna um impulso para que os europeus, para que as guerras europeias internas elas fossem se tornando menos intensas e os estados vencedores passassem a se unificar cada vez mais territorialmente. A França ela se torna um estado unificado em torno de Paris no próprio século XV. Em 1400 eu acho que em 1450, nessa mesma década em que o Império Otomano derruba Constantinopla. Ou seja, o impulso expansionista otomano ele acaba se tornando um impulsionador da unificação desses territórios europeus em estados nacionais que passam a se expandir para fora. É daí que começa o expansionismo ibérico em direção às Américas. Não é? O que a gente está vendo agora, esse expansionismo ele se estende praticamente numa amálgama de expansionismo e de disputas intra-europeias entre estados nacionais europeus belicistas. Ela vai até o século XIX, ela se estende até o início do século XX, quando termina praticamente, lato sensu, esse expansionismo europeu, com a vitória americana na guerra. E os Estados Unidos se tornam a grande potência do sistema internacional, disputando, claro, com a União Soviética, capitaneada pela Rússia. O que a gente está vendo nesse momento, para resumo da história, é um retorno das velhas civilizações do antigo sistema internacional eurasiano ao jogo. A gente está vendo uma reversão dessa história, olhando por um viés de longuíssimo prazo. As antigas civilizações do antigo sistema internacional euroasiano estão voltando ao jogo incorporadas de uma vestimenta de Estado nacional. E isso tem levado inexoravelmente a um aumento das tensões e da escalada, porque o Ocidente não aceitará perder a sua majestade sem guerra. Fábio Reis Viana, direto do contexto geopolítico. Espero que tenham gostado. Foi um pequeno resumo de uma longa história e é isso. Gostei, espero gravar de novo e poder ir por outros caminhos, mesclando teoria com realidade fática do dia a dia, ou seja, longa duração histórica com a conjuntura do dia a dia. Um abraço.